Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu não sei que horário você vai ver esse vídeo, mas um bom dia a vocês, né? Então estamos aqui para gravar, trazer uma palavra para os irmãos e minhas irmãs. Que essa palavra, assim como todas as palavras já foram ministradas aqui no canal, possa tocar no mais profundo íntimo. Você vai receber essa palavra no seu coração. Meus irmãos, o tema dessa mensagem, o texto base se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 6. É o poder da humilhação, o poder da gente se humilhar ao nosso Deus. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Em outras traduções vai estar assim: no seu tempo ele vos exaltará. Meus irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus é muito clara sobre o poder de humilhar, se humilhar. Pedro fala: humilhai-vos. Vós está no plural, ou seja, porque essa promessa é para todos, todos que se humilhar. Porque potente mão de Deus, a mão dele tem poder para te fazer prosperar, a mão dele tem poder para fazer tudo. Porque tem gente que quer que ele exalta, mas não ora. Em vez de estar triste, vai para o Netflix, vai jogar algum jogo, mas não. Muita gente vai para as igrejas, por exemplo, no tempo que está triste, aí Deus, ele vai se humilhar, vai orar a Deus, e Deus cura aquilo, ele fica bem depois, em vez de agradecer a Deus, vai de novo voltar para o mundo. Então, Pedro disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Por que ele fala potente? Ele não fala só humilhai-vos debaixo da mão de Deus, ele fala da potente mão de Deus. Porque a mão dele tem poder para te fazer prosperar, a mão dele tem poder para fazer tudo. Então, aqui a gente vê aqui em Mateus 6:6 sobre o poder da humilhação. Aqui o texto fala assim: quando fordes orares, entra no teu quarto e fecha a porta do teu quarto, e o teu pai que te vê no secreto te honrará publicamente. Então, meus irmãos, vamos ver a ligação de oração com a humilhação. Te honrará. Honrar tem o mesmo significado que exaltar. No tempo certo ele vos exaltará. Não é no meu tempo, é no tempo dele. A Bíblia prova isso. Não só Pedro falando no tempo dele, mas também Eclesiastes 3:1. Deixa claro isso, que tudo tem um tempo determinado para debaixo do propósito. Em João 11 também, estavam todos agoniados, clamando por Jesus na morte de Lázaro. Mas Jesus já faz 4 dias que Lázaro morreu. Mas Jesus chegou o quê? No tempo certo. Não foi no tempo dos homens, que eles esperavam que chegasse no mesmo dia. Aliás, antes da morte, para curar da enfermidade, ele não morrer. Porém, chegou 4 dias depois, porque tudo era no tempo de Deus. A gente às vezes fica se perguntando: mas meu Deus, faz tanto tempo, mas calma, que é no tempo dele, no tempo certo. Quem só quer exaltação sem humilhação nunca vai chegar em lugar nenhum. Quando você se humilha, você reconhece o senhorio de Deus. Quando você se humilha debaixo da tua potente mão, você reconhece que você é pequeno e ele é grande. Ele é o soberano. E é tempo de se humilhar. Não são tempos fáceis, são tempos difíceis. Mas quem se humilhar na tua presença, Paulo escreve em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. É um capítulo, versículo até reconhecido por muitos. E diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Você só vai poder tudo nele quando você se humilhar a ele, pois fomos feitos do pó e voltaremos para o pó. Porque Paulo diz: aquele que me fortalece, porque eu não tenho forças para nada, é ele que tem forças para tudo. É ele que tem forças para tudo. Ah, Cauê, mas me mostra mais, isso não me convenceu. Mostra. No capítulo 10, no versículo 2 de Daniel, deixa claro isso que eu estou falando, que não é cor da minha cabeça, não é cor que eu estou inventando, porque diz assim, ó, Daniel capítulo 10, 12 ao 14. E ele prosseguiu, uma visão que teve Daniel, o anjo estava aparecendo para ele, né? Não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia, ou seja, no primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Ou seja, desde o primeiro, aliás, foi só o capítulo, só o versículo 12. Então a gente viu o poder da humilhação, desde o primeiro dia que ele começou a se humilhar, Deus já estava vendo, que ele estava reconhecendo que ele não podia nada e Deus podia tudo. Você viu o poder da humilhação desde o primeiro dia. Quando você começa a se humilhar, Deus já te vê desde o primeiro dia. Porém, como o próprio Pedro escreveu, é só no seu tempo que ele vai exaltar. A gente passa 1 mês, 2 meses se humilhando, pedindo por algo e não recebe. Mas calma, que no tempo certo ele vai dar. Porque diz Mateus 21:22, e tudo o que pedires crendo, você receberá. Tudo que você orar, você vai receber, crendo. Como eu falei, Pedro diz: humilhai-vos.
a promessa para todos. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ou seja, se humilhar e orar, porque nem toda oração é com humilhação. Porque quem ora sem um coração, quem ora não realmente reconhecendo Deus, não vai alcançar o que Deus tem para a vida. A gente tem que... A 2 Crônica diz assim, ó, se o meu povo orar e se humilhar, a gente tem que orar e se humilhar, porque tem oração, como eu falei, que não é com humilhação. Aqui diz assim, se humilhar e se afastar dos maus caminhos. A Bíblia é clara sobre a humilhação. Agora vamos chegar no ponto da verdadeira humilhação. A verdadeira humilhação, porque tem gente que se humilha, mas não é realmente todo o coração. Bom, citei só horas sem se humilhar. Humilhação já é falado desde o Antigo Testamento e no Novo também. Jesus disse, Tiago confirmou e Pedro também confirmou. Jesus disse em Mateus 23:12. Portanto, todo aquele a que si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, quem quer só se exaltar, quem quer só as coisas, mas não se humilha primeiro, ele será humilhado. Mas quem primeiro se humilhar, a esse sim será exaltado. Jesus disse e Pedro também confirma isso. Então aquele que se humilhar será exaltado no tempo certo. Tiago disse em Tiago 4:10, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal do irmão. Aqui está, mais 2 passos para a exaltação na humilhação. Pedro disse que é no tempo certo. Jesus disse, aquele que não querer se exaltar, ou seja, querer ser mais do que Deus, querer só as coisas sem se humilhar, ele será humilhado, mas aquele que se humilhar será exaltado. 1 Samuel 2:7 diz assim, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta, ou seja, o Senhor que pode tudo. Por isso que Pedro diz, humilhar da potente mão de Deus, que a mão de Deus tem poder para tudo. Ou seja, não vamos querer só se exaltar sem se humilhar, não vamos querer as coisas boas do mundo sem se humilhar. Vamos primeiro se humilhar, orar e se humilhar debaixo da potente mão de Deus. Então, mais um ponto é o de Tiago. Tiago 4:10, a gente citou o ponto que Jesus que diz que é para a gente se humilhar para depois ser exaltado. E Tiago também fala mais um ponto da humilhação verdadeira. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Não julgar ou falar mal do irmão. Quando Pedro perguntou quantas vezes perdoar, Jesus falou em Mateus 18:21-22. Não só até 7, mas 70 vezes 7. João falou na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há trevas. Versículo 11. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João deixa claro que quem não ama seu irmão anda em trevas. E se você se humilhar perto do Senhor, sem amor ao seu irmão, ou seja, orar, se humilhar realmente todo o coração, mas você não tem uma rixa com o irmão, não perdoa o seu irmão, essa não é a verdadeira humilhação. Essa humilhação não vai chegar na exaltação, porque você ainda está em trevas, e as trevas cegaram seus olhos, você não consegue realmente ver que você está errado. É sacrifício de tolo. Perceba que em cima ele diz no versículo 6, aquele que diz que está nele, em 1 João 2:6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, quem ama seu irmão não anda com as trevas, mas sim com Jesus. Está entendendo? Por quê? Porque Jesus amou cada um, e como João escreveu, quem está nele, em Jesus, anda como ele andou, porque ele andou amando cada irmão, amando cada um. Meu irmão, eu sei que você, nesse vídeo, eu sei que você já se sentiu tocado pelo Espírito Santo, porque essa palavra foi, o dia hoje estava realmente do nada, de noite, e veio essa palavra no meu coração, 1 Pedro 5:6, eu fui buscar me aprofundar para ver o poder da humilhação, mas eu tenho mais algumas coisas para falar aqui. Assim como Naamã, vamos descer e se humilhar aos pés do Senhor. E deixa o povo zombar mesmo. Eles vão zombar quando você estiver se humilhando aos pés do Senhor. Vão falar, para que isso? Para que deixar tanta coisa? Para que seguir essas doutrinas e tudo? Eles vão zombar. Mas quando Deus te exaltar, eles vão querer estar no lugar onde você chegou. Só não vai querer passar pelo mesmo processo que você passou. Ou seja, eles vão querer, assim como Jesus falou, vão querer se exaltar sem se humilhar. Mas você que se humilhou, você foi exaltado. Então, você foi a verdadeira humilhação. Então, só para deixar mais um incentivo para você na humilhação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, diz assim: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por ter sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome do Senhor. Ou seja,
Pedro também diz, 1 Pedro 5,6, que devemos se humilhar. Em Atos 5 está se referindo a Pedro e João, que foram presos pelo nome de Jesus. E Pedro escrevendo está dizendo, siga um exemplo, não se envergonhe se porventura te humilharem pelo nome do Senhor. Mas o glorifique, pois você está sendo humilhado porque estão vendo que você está se humilhando ao nome do Senhor Jesus. E meus irmãos, como eu expliquei acima, quando você se humilha a esse nome, verdadeiramente Ele nos exalta no tempo certo. Ou seja, quando você estiver no processo da humilhação, realmente orando, fazendo campanha ao Senhor, buscar realmente a face do Senhor, se humilhar debaixo da tua potente mão, muitos vão chegar a você, para que isso? Mas vão fazer assim como Pedro e João. Pedro e João, eles foram humilhados. Em outras traduções vai estar outra palavra que também tem o mesmo significado, que eu não me lembro agora. Aqui diz, eles foram humilhados pelo nome do Senhor. Eles saíram alegres por ter sido humilhados, porque Jesus falou que eles iam ser perseguidos, eles iam ser caluniados. E a promessa de Jesus não foi só para a igreja primitiva, mas também foi para todos que se viu o Senhor verdadeiramente. Então, meus irmãos, receba essa palavra do seu coração. Em 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura, cada A, cada B, toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então essa palavra foi para te inspirar a se humilhar aos pés de Jesus. Foi para ensinar que você deve se humilhar debaixo da potência de Deus. Foi para corrigir como verdadeiramente você se humilhar. Foi para redarguir, que significa dar resposta que como Deus vai te exaltar, que é você se humilhando. Então faça assim como o salmista, no Salmo 119, 9 e 11 diz, com quem purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. E a palavra diz o quê? Que a gente, para ser exaltado, a gente tem que se humilhar. O 11 diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque a gente sabe que muitas pessoas falam isso, não precisa obedecer a palavra de Deus, não precisa fazer nada disso para ir para o céu, não. Mas não tem conhecimento da palavra. João 8,32 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se você já vem conhecendo a verdade através desse canal, também se vocês quiserem ver outras ministrações, outros cantos, para algum culto, mas vocês que estão acompanhando aqui esse canal estão vendo ministrações, louvores também, realmente ensinando o evangelho genuíno, que significa verdadeiro. Então você conhecendo a palavra vai te libertar se você realmente atentar a ela de todo o coração. Isso não pode ser como o salmista escreveu. Guarde essa palavra e como todas as palavras foram ministradas. E se Jesus voltar, as palavras que vão ser ministradas mais na frente ainda, guardando no seu coração para você não pecar contra o Senhor. E para finalizar, em 2 Timóteo 2,22 também diz, fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus.